quando a aurora beija o monte e o sino chama o chão, vai o homem para o mar, vai a fé no coração, a mulher fica na porta. Muito boa noite, amigos ligados na TV Alcance. Estamos na Casa dos Açores do Espírito Santo, dia 24 de fevereiro de 2026, para um dia histórico. É a comemoração dos 213 anos da chegada dos imigrantes açorianos no estado do Espírito Santo. Teremos várias homenagens hoje aqui na casa. Gerson França, historiador de Muqui, estado do Espírito Santo. Teremos também a mostra da tese para obtenção do título de doutora em História Social das Revelações Políticas pela UFES, dos Açores ao povoamento da colônia de Santo Agostinho, Viana, Espírito Santo, da professora doutora Fabienne Passamani, secretária municipal de Cultura e Turismo de Viana, no Espírito Santo. Teremos também homenagens aos embaixadores da açorianidade. Presença do açoriano Francisco Borba Gonçalves, interpretando a lindíssima canção Ilhas de Bruma com o seu violão. E teremos também a viagem musical com o doutor José Antônio Borges Alvarenga. Continue ligadinho acompanhando toda essa programação aqui na telinha da TV Alcance. E do marinheiro o pão divide-se em silêncio, o vinho aquece a mão. Bom, gente, estamos aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo, no distrito que pertence a Piacá, na comemoração dos 213 anos da colonização açoriana no Espírito Santo, lá em Viana. E estamos aqui nesse momento com uma personalidade nacional, o grande historiador Dr. Gerson França, um personagem magnífico para quem acompanha os estudos históricos do Dr. Gerson França. E eu tenho acompanhado os seus escritos, não é de hoje, de anos. Então é uma honra aqui para o Jornal Norte Fluminense, a TV Alcance, tê-lo aqui. Mas vamos saber um pouco da sua história, doutor Gerson. O senhor nasceu onde? Sou nascido em Vitória, né? Espírito Santo, capital do estado. E esse interesse pela história começou como? Eu não sei precisar. Ele está em mim desde que eu me entendo por gente. Quando eu fazia ainda ensino fundamental, eu comecei a me apaixonar por história. Não sei como. E desde então fui um apaixonado, eu sou até hoje. Sempre me dediquei muito. Comecei a pesquisar também muito novo, apesar de não ter muita metodologia na época, né? Enfim, muito novo, mas é algo inerente em mim. Eu sou apaixonado simplesmente por história. Em Bom Jesus do Itabapoana nós temos um grande escritor já falecido, um grande nome das letras. Ele trabalhou na Universidade de Brasília, até na Alemanha, Delton de Matos. E uma vez ele afirmou que a história do ser humano é a história da sua busca, do seu conhecimento da própria história. O que você acha disso? Eu acho uma visão muito interessante, né? Inclusive isso aproxima as pessoas da história, né? Do conhecimento histórico, porque quando a gente associa história com a nossa pessoa, né? Isso gera um interesse, né? Por conhecer o passado, para saber como que a gente está aqui, por que chegamos aqui, e até entender, né? A nossa realidade, o chão que a gente pisa, e projetar para o futuro também, né? Quando você sabe quem você é, você planeja muito melhor o que você quer ser, né? Essa reflexão vem porque eu vejo muitas pessoas
busca da sua história, das suas origens, não é assim? Sim, as pessoas gostam muito disso, né? Algumas por curiosidade, pura e simples, né? Mas é muito comum. Hoje, inclusive, com a internet, né, com esses arquivos todos online, os genealogistas, né, estão muito requisitados hoje em dia, né? As pessoas têm hoje muito mais acesso à informação, né? Então, a gente percebe um interesse em conhecer. Quando você publica alguma coisa que fala sobre o antepassado de alguém, isso sempre gera um interesse muito grande. Eu percebo isso. Eu me emocionei muito, porque houve uma época em que eu fui frequentador lá do antigo Porto de Limeira, ali na divisa de Mimoso do Sul, com Campos dos Goitacazes. Uma história magnífica, extraordinária. Ali teve uma comunidade vibrante. Sim. Tinha academia de letras. E eu vi também os seus artigos, porque houve uma dissensão entre alguns historiadores que foram ali investigadores, e você fez um posicionamento muito contundente sobre a Limeira. Como é que foi isso? Eu era mais jovem, né? Talvez hoje eu tivesse sido mais delicado ao falar. Mas quando foi feito o projeto da hidrelétrica do Garrafão, faz parte para poder se construir, né, essa prospecção arqueológica. Então, assim foi feito. A empresa contratou, salvo engano, era uma universidade, né, do Rio de Janeiro, para uma equipe fazer a prospecção arqueológica, e ali há ruínas. Então, quando eles encontraram essas ruínas, a primeira impressão que eles tiveram é que se tratava de uma vila quinhentista, né? A famosa Vila da Rainha, que existiu por um curto espaço de tempo, porque logo os indígenas expulsaram, né? Os portugueses que tentaram esse projeto de colonização aqui, que seria da capitania de São Tomé, né? Então eles afirmaram que eram as ruínas das Vilas da Rainha, só que a gente que já frequenta aquilo, já conhece aquilo há muito tempo, sabia que se tratava das ruínas de Limeira. Ali, possivelmente, houve sim um engenho, um pequeno povoado quinhentista. As fontes mostram isso, mas aquelas ruínas, elas são posteriores, não é? Então aí eu escrevi bastante sobre isso, até para poder não apagar Limeira, não é? Porque o nome do parque arqueológico até hoje, inclusive, eu acho que é Vila da Rainha, não mudou, né? Apesar de estar abandonado hoje, né? Então, eu achei que era um dever publicar, falar, não deixar que se cometesse esse equívoco, né, histórico. O historiador se incomoda muito com isso, né? Com o que ele entende assim, gente, tá errado, tá errado. Às vezes as pessoas, mas deixa pra lá, deixa ser Vila da Rainha. Mas a gente não gosta, não. Na última vez que eu estive lá, inclusive, haviam estacas ainda, mas eu observei que estava em total abandono. Você sabe informar por que começaram uma investigação e depois a abandonaram? Eu não vou saber. Inicialmente se criou acho que um parque arqueológico ali, mas não foi criado nenhum projeto de visitação, enfim, aquilo não teve andamento, né? E aí a vegetação cresceu de novo e houve a prospecção, a identificação, aquilo é um sítio arqueológico, oficialmente falando hoje, né? Mas a exploração da área no sentido, sei lá, turístico ou de não tem. Outra coisa também que me chamou a atenção é que do lado do Capixaba, que ali tem agora a Vila dos Pescadores, inclusive eles vendem cerâmicas que eles encontraram, né, no leito do rio, quebradas, né? Mas a gente não observa por parte do poder público, né, nenhuma ação para garantir a memória daquele espaço ali. Eu acho que também é outra situação que mereceria um cuidado maior aí pelas autoridades, né? O que você acha? Concordo. Já antes mesmo da instalação do parque arqueológico, era muito comum pessoas de Campos irem na região e comprar esses artefatos, cerâmica, garrafinha de perfume, coisas, antiguidades, que os pescadores, eles falavam até cavar o rio. Era o período que estava em baixa, que dava muito areia, né? Eles cavavam e encontravam. Até hoje é possível encontrar, porque foi um porto muito movimentado, né? E, enfim, é material que está indo embora, né? Bom, você tem essa grande contribuição ali para
o desfecho da história ali da Limeira, diante dessa questão da controvérsia. E agora você também tem um trabalho muito importante ali que faz juntamente com o Dr. Pedro em São Pedro do Itabapoana, né? Isso, como é que é esse trabalho seu lá? Isso. O sítio histórico de São Pedro do Itabapoana, ele foi tombado, é um dos 4 sítios históricos, né, do Espírito Santo. Representa muito bem uma pequena cidade, uma pequena vila da época do café, né, no século XIX, início do século XX. E ele ficou em abandono durante bastante tempo. O Dr. Pedro Antônio trouxe para discussão pública o tombamento daquele sítio. Ele foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura. Não havia nenhum evento, porém, que o mantivesse vivo, né? Então criou-se, uma das ideólogas, a falecida Rosângela Guarsoni, né? O festival, que deu um movimento para São Pedro. Hoje São Pedro é outra. E agora, o Dr. Pedro Antônio entendeu interessante fazer uma academia, né, de letras, artes e história, e movimentar o sítio histórico também, né, com eventos. E eu ajudo, né? Tomo parte desde ele é o cabeça, ele que faz funcionar tudo. E eu o apoio nisso e tem dado resultado, né? Tem movimentado São Pedro do Itabapoana com esses eventos. É o que está trazendo vida, é o que está fazendo, fez o sítio histórico não ficar só algo que tombado, correndo o risco de tombar, né? De ir embora, de cair no chão. E agora, enfim, os editais também do Estado, o poder público olha hoje muito para São Pedro do Itabapoana, e essas organizações como a Academia Maria Antonieta Tatagiba contribuem demais, né, com o sítio histórico. Você está radicado em Muqui, que é outro também, a área histórica, né? Isso, também o sítio histórico. Também participo bastante, né, dessa preservação do sítio histórico de Muqui, dando a minha contribuição, pesquiso, escrevo. Faço até parte do Conselho de Cultura lá. O secretário hoje é o Anderson, também foi amigo, trabalhamos juntos. Enfim, Muqui tem também um trabalho de preservação enorme, cultural, o Carnaval do Bem Pintadinho, você tem manifestações históricas também, populares, o Casario, bem preservado. E Festival de Folia de Reis. O Festival de Folia de Reis, muitos eventos, né? Muqui tem muito evento. Festival de Cerveja, o antigo Multiplique, o cinema, né? O de cinema que tem também em Muqui. Enfim, a gente percebe o seguinte: quando o sítio histórico, seja pequenininho como São Pedro, ou uma cidade pequena também, mas um pouco maior como Muqui, quando ele é bem explorado, quando o poder público olha e a população se junta, né? Isso sempre produz bons resultados. E eu acho que vai continuar produzindo cada vez mais. Que outros trabalhos seu na área da história você poderia ressaltar aqui para todos nós? Eu gosto muito de história local. Eu gosto de toda história, tá? Se eu pegar um avião, tiver lá uma revistinha com a história da Nova Zelândia, eu vou ler, né? Mas eu pesquiso muito, eu me interessei muito por história regional e local. Então eu gosto muito da história colonial do Espírito Santo. Pesquiso também os primórdios, né, do Espírito Santo, gosto muito. Já encontrei alguns documentos inéditos que eu publico no meu blog, que estão ajudando a construir, montar esse quebra-cabeça, né, devagarinho. E gosto muito da pesquisa do sul do estado também, né? Eu vim avançando, então Itapemirim, Cachoeiro, e depois me identifico bastante, porque são os lugares que eu mais frequento, né, por causa de família e tal. Hoje moro em Muqui, a história ali, né, do Vale do Itabapoana e depois de Muqui e de Mimoso. Então eu fui descendo ali mais profundamente. E acho que é isso. E lembrando, né, que o local ele sempre dialoga com o global. A gente não pode isolar os dois. Eu sou professor também, né, de história, então eu gosto muito de casar o local com o global. Então quando eu estou explicando para os alunos algum assunto, por exemplo, de história do Brasil, Império, eu gosto sempre de descer ao local e depois subir ao nacional, né, ou ao mundial, porque a história está acontecendo ao mesmo tempo, né, na cidade e no mundo. Assim como hoje nós, em Muqui, discutimos e conversamos sobre o que está acontecendo nos acontecimentos do mundo, naquela época a mesma coisa. Então, assim, eu gosto muito de analisar o todo através do regional, sob esse prisma. Tolstói já dizia: se quer ser universal, começa pintando sua aldeia. Genial. Agora, qual você tem algum projeto específico que você está desenvolvendo? Olha,
Eu tenho um problema. Eu gosto de tanta coisa que eu pesquiso muita coisa ao mesmo tempo. Então eu não tenho exatamente um projeto. Eu ajudo a Academia Maria Antonieta Tatagiba, dou aula para os meus alunos e escrevo no meu blog, minhas redes sociais, que eu vou achando de novo, de legal, de interessante. Então eu tenho projetos de escrever trabalhos. Já comecei a escrever alguns e, quiçá um dia, publicá-los, né? Mas só isso, por enquanto. É a primeira vez que você vem aqui na Casa dos Açores? Sim, primeira vez. Qual a sua avaliação? Uma surpresa, né? No meio do asfalto, uma casa tão bonita e, assim, bem estruturada, com muita riqueza de material. Eu não imaginava que era tão legal, assim. Bacana demais. Doutor Gerson, é um prazer imenso. Eu me sinto honrado em estar aqui diante da sua pessoa, porque, como eu te falei, há muitos anos eu venho acompanhando o seu trabalho e o seu nome ficou fixado na nossa memória afetiva, até porque, como eu te falei, principalmente naquelas notas aguerridas sobre a Limeira, que era um tema que eu, na época, né, me interessava muito. Então, e eu vi com um grande interesse a sua profundidade, né? E então me sinto muito honrado em conhecê-lo e desejo sucesso cada vez maior e que possa nos sempre estar brindando aí com esses textos, com essas descobertas extraordinárias que o senhor tem feito. Eu que fico muito feliz com as suas palavras, porque a gente vê que o nosso trabalho, vamos dizer assim, né, produz um fruto, né? Alguém lê, acompanha e gosta. E a honra é toda minha, né? Escutar isso aí é um combustível para mim. Continuar pesquisando, continuar trabalhando em cima da nossa história regional. A ir sem nunca deixar. Canta, ilha, que o mundo escute. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso evento no mês de fevereiro. Hoje comemoramos os 213 anos da chegada dos imigrantes no estado do Espírito Santo. Oficialmente, eles desembarcaram em Vila Velha em novembro de 1812 e chegaram ao povoamento de Santo Agostinho, que hoje leva o nome de Viana, em homenagem ao intendente da coroa portuguesa, Paulo Viana. 56 famílias. Essas famílias da Ilha do Paial, Ilha de São Miguel e Ilha Terceira. Oficialmente é registrado como 15 de fevereiro de 1813, oficialmente a chegada dos imigrantes açorianos no estado do Espírito Santo. Nós sabemos que os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil foram os açorianos. Foi em 1619, no Maranhão, no dia 4 de abril de 1619, no estado do Maranhão e depois no Grão-Pará. Essa imigração veio depois para o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegando até São José, no Uruguai. Esse ano, o Conselho Mundial da Casa dos Açores, a 28ª Assembleia Mundial da Casa dos Açores, será realizado no Uruguai. Depois dessa imigração veio a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje são 20 casas açorianas espalhadas pelo Brasil. E a Casa dos Açores tivemos a honra de ser aprovada
a nossa entrada no ano retrasado, quando comemoramos na ilha de São Jorge a 26ª Assembleia Mundial. Hoje nós vamos homenagear 3 amigos que fazem parte da nossa diretoria e, de acordo com o nosso estatuto, criamos a nossa primeira secretária, a professora Maria Cristina Borges, o embaixador da açorianidade. Eu convido aqui a professora Maria Cristina. Nós estávamos conversando. Esse carro que hoje nós criamos, nós vamos colocar no estatuto, né? E já tínhamos homenageado no ano passado o Dr. José Antônio Borges, a professora Fabienne e a professora Maria Cristina. E a Cláudia? Professora Cláudia, Não, primeiro foi o Francisco. Nós somos os homenageados. Pois é, Foram 6 homenageados. E a Fabienne, depois. A Cristina, a Cláudia e eu. E agora? Esqueceu de mim, você está perdoado. Então hoje aqui nós entregamos o nosso cronograma de eventos. O governo dos Açores cobra a gente, nos deu prazo até agora, dia 31 de março, para que a gente encaminhasse. Nós vamos também encaminhar as atas, o balanço fiscal aprovado no ano passado e esse ano a meta, né, que eles também cobram dos gastos, né, dos eventos. Mas o importante é que a nossa casa está aí fazendo seus eventos, está honrando, né? E o governo dos Açores nos passou também, que era para esse ano falar da 50 anos da autonomia. Esse ano o governo dos Açores comemora 50 anos da sua autonomia política e administrativa, né, em 1976. E o ano que vem vai ser 600 anos da descoberta dos Açores, que foi em 1427. O primeiro do Brasil, né? Então, agradecer à diretoria, aos nossos associados, aos simpatizantes, aos amigos dos Açores. Quem fica aprende a esperar. Olha minha chão antigo de lava fé. Eu fiquei muito emocionada ao ser escolhida para representar a poetisa da Casa dos Açores, do Espírito Santo. Então, nada mais do que fazer a homenagem a vocês em poesia. Em nome da Casa dos Açores do Espírito Santo, erguemos a palavra em forma de canto para louvar o nome que se fez gesto, um gesto que se fez luz. Pedro Antônio de Souza, semeador de vidas e de memórias. Entre o silêncio dos anos e a urgência do cuidado, tua ciência abriga, tua escuta sustém. Mãos que restauram o ânimo dos corpos, olhar que reacende a dignidade do tempo. Teu espírito pede permanência, e assim, no chão de São Pedro do Itabapuana, onde a história repousava em brumas, ergueste a Academia Maria Antonieta da Tajiba como quem desperta vozes adormecidas. Ali fizeste florir lembranças, restituíste às pedras o calor das narrativas e aos nomes antigos o sopro da presença. Cultura em tuas mãos tornou-se renascimento. No Espírito Santo,
Teu labor ecoa como clarim sereno, lembrando que cuidar é também preservar, que salvar vidas é igualmente salvar sentidos. Ó médico das idades, ó guardião das raízes, em ti a arte e a cura se entrelaçam, como mar e horizonte. Recebe, pois, este poema, simples oferenda, mas tecido de respeito e gratidão a quem fez em prol da existência um exercício do amor. O médico das idades, ó guardião das raízes, em ti a arte e a cura se entrelaçam, como mar e horizonte. Recebe, pois, este poema, mas tecido de respeito e gratidão a quem fez da sua própria existência um exercício de amor, um compromisso com o humano, um destino de imortalidade. Em honra a quem fez da própria existência um exercício de amor, um compromisso com o humano e um destino da imortalidade. Em honra ao labor e à sensibilidade cultural, ergue-se um nome nobre na essência e na ação. Dr. Gino Bastos Borges, claridade e vocação, afrodescendente de raízes altaneiras, que traz na alma o sopro das eras primeiras, guardião da lei nas tribunas e na consciência, serve ao Ministério Público do Espírito Santo com excelência, mas é também um servidor de sonhos e memórias, lavrador da cultura, artes e história. No verbo impresso de um norte fluminense, faz da palavra ponte numa que pertence aos que creem que o saber liberta e conduz. Feito farol sereno que nunca se reduz. E no espaço cultural Dr. Luciano Bastos Borges, onde o espírito criador jamais se recolhe, desperta vocações, juventude, tecendo em letras e artes novas muitas latitudes. Ó mestre da justiça e da inspiração, que une dever, beleza e elevação, recebe, pois, em versos esta homenagem, síntese de respeito, gratidão e coragem. Reunimos-nos nesta ocasião solene para render justa e respeitosa homenagem a Heraldo Saluto de Rezende. Entre raízes antigas e nobres memórias, ergue-se a figura serena de Heraldo Saluto de Rezende. Traz na alma o vigor de duas heranças, italiana na coragem e açoriana na honra. Filho de vereança, de exemplo cívico nutrido, cedo aprendeu que a política, quando digna, é serviço, é entrega, é destino assumido em favor da justiça e do bem comum. Foi entre montanhas e flores de São José do Calçado que o amor me trouxe a mais doce vereda, Maria Regina, companheira e porto seguro. União de afetos, promessa de eternidade. Em Bom Jesus do Itabapuana, plantou família, colheu esperança e fez do lar o templo silencioso, onde o amor se traduz em Otílio, Tiago e Juliana. Guardião da lei,
Serviu com firmeza na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nos caminhos da investigação, honrou o dever. A cidade dignificou o ofício. Na tribuna, vereador de palavra íntegra, legislou com visão e consciência leis modernas, progresso sustentável, respeito ao campo, cuidado à terra e ao futuro. Em toda senda, o mesmo norte, ética como bússola, moralidade como estandarte. E no coração, lema simples e imenso: honestidade, trabalho e coerência. E quando a vida generosa lhe sorriu de novo, veio a dádiva eterna, luminosa e pura. Ser avô, título de avô, que o tempo não apaga, mas eterniza em alegria e continuidade. Ó Heraldo, homem de passos firmes e alma justa, tua história é canto de retidão e nobreza. Teu nome gravado na estima dos teus ressoa como exemplo, honra e grandeza. Na biografia dele, ele ficou tão emocionado que ele esqueceu de falar que ele era avô, não é? Mas como nós sabemos disso, acrescentamos. Um abraço e é muito bom tê-los como amigos, como companheiros aqui na Casa dos Açores. Então, os meus cumprimentos a todos, cujas pessoas estão hoje comemorando esta importante data de 213 anos da chegada dos imigrantes açorianos neste estado do Espírito Santo, neste grande e belo país chamado Brasil. Aproveito a presença de todos para lhes dedicar os meus cumprimentos e manifestar aqui hoje algumas expectativas como sendo um apelo ao intercâmbio cultural entre Açores e o Vale do Itabapoana. Expectativas essas que são como um palco de espetáculos futuros em prol de uma cultura açor-descendente, até então, há algum tempo, um pouco adormecida ou oculta nesta ferida região. Vejo nesses últimos dias o presidente desta Casa dos Açores, o Dr. Nino Moreira Seródio, tentando incentivar os nossos açores-descendentes para que se incorpore nessas terras a tradição dos romeiros, tal como existe ainda nos Açores, em várias ilhas, principalmente na Ilha de São Miguel, em Vila Franca do Campo. Nada mais é do que uma humilde manifestação de fé cristã, em que pessoas fazem a pé romarias pelas ruas, enfrentando com sacrifício, escuridão, frio, ventos e até granizo, mas sem nunca desistir. Poderia-se dizer que parece meio esquisito nos dias de hoje haver esse tipo de manifestação religiosa, mas não devemos esquecer que é uma tradição que se cultiva há mais de 500 anos. É só se pensar em como eram as coisas no século XV, XVI ou XVII, ou seja, há 500 ou 600 anos atrás. Nas nossas vidas acontecem às vezes tempestades, as pessoas podem se molhar, mas também irão se enxugar. E assim continuar, persistir, insistir e perseverar em seus objetivos. É de se louvar quando alguém se propõe e se dedica algum do seu precioso tempo, quer seja pesquisando e investigando historicamente os movimentos sociais de tradições, usos e costumes de uma determinada região, e ainda pesquisar e valorizar as pessoas que deixaram boas referências ou grandes obras culturais ou profissionais.
profissionais. Para não me alongar muito, vou citar apenas 2 nomes de pessoas açorianas que deixaram sua marca na cultura açoriana, no campo do folclore. O Sr. João Vieira Jerônimo, pessoa conhecida e reconhecida na ilha de São Miguel como um grande dinamizador e incentivador dos valores culturais daquela ilha, a ilha de Padre Mel. Cito também a poetisa Maria Francisca Bittencourt, a qual fundou um dos mais importantes grupos folclóricos da Ilha Terceira, que é o Grupo de Baile da Canção Regional de Xeirense. Os grupos folclóricos, bandas filarmónicas, liras ou tunas, chegam a ter um grande número de pessoas de ambos os sexos, as quais se inserem num determinado projeto de participação cultural e assim se movimenta o presente, resgatando o passado, enriquecendo o futuro, aprimorando-se o lado bom de uma sociedade. É na perseverança que acontecem movimentos em que saem uns, entram outros, e assim a fila anda num ritmo positivo, construtivo e de renovação, sempre no bom sentido cultural. Gostaria de mencionar também que nesta região do Vale de Tabapuana há pessoas agindo ativamente em prol da história e da cultura. Pessoas que têm contribuído com o seu dinamismo para que a diáspora açoriana se evidencie nesta referida região. São açor-descendentes que assentem cada vez mais aquilo a que chamamos de açorianidade, cuja atividade há que ser muito notória e reconhecida por parte das autoridades portuguesas e principalmente pelas autoridades que representam o arquipélago dos Açores. Parabéns a todos os Açores-descendentes deste Vale do Tabapuana e demais regiões capixabas, sendo em particular os embaixadores da açorianidade homenageados hoje aqui, neste dia, os quais são o Dr. Pedro Antônio de Souza, que calmamente interpreta a alma por detrás das palavras e das letras com o coração aberto, segundo alguém já o falou ou o disse. Também o Dr. Gino Martins Borges Bastos, pessoa incansável, dinâmica e grande incentivador, pesquisador e revelador do cerne histórico desta região, do Vale e da cidade de Bom Jesus do Itapapuana. Também o Sr. Heraldo Saloto Rezende, o qual sempre contribuiu com a sua presença na evolução das relações açor-descendentes. Faz questão de mencionar a professora e futura doutora Fabiane Passamana, embora ela não esteja presente, a qual faz sua grande colaboração à diáspora açoriana, tendo escolhido para sua tese de doutorado com o título de Dos Açores ao povoamento da colônia de Santo Agostinho, no município da cidade de Viana, neste estado do Espírito Santo. A professora Fabiane Passamani é atualmente secretária de Cultura e Turismo na referida cidade de Viana. Não quero deixar de mencionar o nosso amigo Dr. José Antônio Borges Alvarenga, que além de ser o nosso vice-presidente desta casa, ainda nos abrilhanta muitas vezes com o seu repertório de ótimas músicas nacionais e internacionais, cujas músicas interpreta com maestria. Cumprimento a todos com destaque a todas as autoridades que enriquecem este evento com as suas preciosas presenças e também a todos os colegas e amigos diretores desta Casa dos Açores do Espírito Santo, e manifesto consideravelmente e com admiração o reconhecimento pelo empenho do nosso grande presidente desta Casa dos Açores, o senhor e doutor Nino Moreira Seródio, e sua digníssima esposa, doutora Samira,
os quais, com esforço e brio, têm se dedicado tanto à manutenção e prosseguimento desta comunidade açoriana, que é já hoje, aqui em Apiacá, um patrimônio vivo do intercâmbio cultural entre Portugal e Brasil e principalmente entre Açores e a região do Vale do Tabapuã. 24 de fevereiro de 2026, com consideração e estima, eu, Francisco. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós bainavam no pezinho. A bela hora e a sapateia é que nas veias corre o basalto negro e na lembrança vulcões e terremotos. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Se no falar da violência das ondas, o olhar é a doçura das lagoas, é que trago a ternura das hortênsias no coração, a ardência das caldeiras. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Trago roxo a saudade, esta amargura, só o vento ecoa mundos na longura, mas trago o mar imenso no meu peito e tanto verde a indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. É que nas veias trago-me o basalto negro, no coração a ardência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma e tenho verde, tanta esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Roma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Gostaria de salientar primeiramente uma presença ilustre aqui de discussão, o historiador Gerson França. Eu gostaria de levantar, por favor. Os grandes historiadores capixabas, um trabalho magnífico na história do Espírito Santo, do Sul Capixaba, que veio aqui a Doutor Pedro fazer um trabalho magnífico, olha aqui.
Então, é uma honra para a Casa do Açougue Santo, doutor Gerson, receber o senhor aqui. O açoriano, tá, o Gerson? O Francisco Mário é dos Açores, da ilha terceira, e residindo aqui no Rio. Eu gostaria só de salientar que embaixador não é para baixar, né? Embaixador tem que receber uma missão, né? Então nós três aqui, eu me sinto honrado de estar na presença do Pedro Federal, recebendo essa missão que a Casa dos Açores da Doutorino vem nos outorgar. Agora, qual é a missão? A missão de divulgar e fortalecer a açorianidade. Mas que palavra é esta? O que é açorianidade? Primeiramente, açorianidade não significa um aspecto geográfico de quem nasça no território, nas 9 ilhas dos Açores. Não. A açorianidade é um estado de espírito. É carregar uma ilha dentro do coração. É carregar a resistência como os açorianos que vieram para o país. É carregar o zelo pela família. É carregar o zelo pela história dos nossos antepassados que aqui vieram para construir um novo mundo. É manter as tradições da nossa cultura. Então, é com muito orgulho e responsabilidade que nós, aqui como embaixadores, aceitamos essa missão, porque ela já é nossa há certo tempo. A gente só está precisando de alguém proclamar. E chegou a Cais aqui, que está vendo o doutor Nino, bom, agora vocês são formalmente embaixadores. E eu quero dizer aqui, para finalizar, que só poderia concluir essa minha fala dizendo que assim como há 213 anos vieram os primeiros açorianos lá em Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo, que nós sigamos os passos, os ideais desses açorianos que construíram pontes sobre o oceano e esperança para novos horizontes. Muito obrigado. É um pouco, boa noite a todos. É um pouco difícil falar depois da eloquência do Dr. Gino, né? Mas eu queria agradecer a presença dos amigos que vieram especialmente para testemunhar, para viver comigo esse momento tão importante, parabenizar a nossa poetisa que vai estar recebendo o diploma de poetisa de destaque da Casa dos Açores, Espírito Santo, lá em Mimoso Sul, dia 13. 13 de março é o Dia Estadual da Poetisa Capixaba, uma homenagem póstuma que nós conseguimos que a Assembleia Legislativa tornasse lei estadual 11.110, porque foi o dia que a Maria Antonieta passou pelo universo, aos 31 anos, muito jovem. E eu tive a oportunidade de conversar com a Cristina ao telefone, nossas conversas são longas, né? Graças a Deus. Então eu estava falando para ela quanto que para mim está sendo rico participar aqui da Casa dos Açores, porque eu ainda menino, muitos anos atrás, me lembro da minha mãe dizendo que o avô dela, meu bisavô, Antônio Gomes de Faria, dizia que ele veio dos Açores. Eu não tinha ideia que era pivela, eu era um menino ainda em primário, mas não esqueci isso. Por que eu não esqueci? Porque eu acho que já estava assim, num plano maior que nós não dominamos, que eu teria a oportunidade de estar convivendo com um grupo de açorianos. Cada vez que eu venho aqui é mais coisa que eu aprendo.
Nessa aprendizagem, eu tenho certeza que estou reverenciando a memória da minha mãe. E aqui a minha luta hoje é com a Academia Maria Antonieta Tatagiba, Artes, História e Letras, no Sítio Histórico de São Pedro Tabapuana. Como a Dolores fez na sua rico poema, eu quero ter guardado e vou compartilhar, porque eu fiquei muito feliz em ouvir a sua descrição. Vou dedicar a vocês presentes um poema de Maria Antonieta Tatagiba, que está no seu livro Flauta Agreste, que foi publicado em 1927. Esse ano de 2025 nós conseguimos reeditar este livro. Então já está circulando, nós fizemos sem atualização ortográfica, fizemos o livro do jeito que ela escreveu em 1927. Tá certo? Então, aproveitar que o clima está assim, ele escreveu um poema chamado Canção de uma Tarde Chuvosa. A encher de aljofes o folhamiquedo, coar a chuva, e leve miudinha, soluça as mágoas como quem tem medo, numa linguagem que não se adivinha, batendo manso e manso no arvoredo. Taque, taque, de leve, leve bate assim, em pontinhas de vidro o céu peneira. A chuva canta como um tamborim a bater nas vidraças, na cimeira, numa cadência insípida, sem fim. Taque, taque, lá fora docemente soa, dos beirais descem fieiras de vidrinhos, o verde das folhagens açafroa e perde os lírios mágidos, o brilho dentro da gaza fina da garoa. No plume do céu, uma vez azul, fria lufada passa e a grama ingente retratada nas águas do Paulo. As árvores sacodem doidamente arrepiadas pelo vento sul. E chove, chove, e cresce este meu mal diante do tédio que a alma me fustiga, quando na tarde em valor mortal fica ouvir a tristíssima cantiga da chuva umedecendo o poeiral. Mas canta, chuva amiga, que teu canto é doce porque chora sobre os ramos. Teu canto é de quem sofre, embala. Ah, como é bom quando sofremos e choramos achar que adormeça o nosso canto. A encher de aljofes o folhamiquedo, coar a chuva, e leve miudinho, soluça as marcas como quem tem medo, uma linguagem que não se adivinha, batendo manso e manso no arvoredo. Maria Antonieta Tatagiba, aqui no Vale, da região de Itabapoana, nascida em São Pedro de Itabapoana, em 1896. Um abraço a todos aqui, muito obrigado. E eu quero reforçar o que o Dr. Gil falou. Receber essa honraria é uma chamada para um compromisso, né, de divulgar e mostrar as riquezas do assunto que eu estou sabendo agora, convivendo com vocês. Além da qualidade do convívio interpessoal, é um grupo que eu gosto muito de estar junto com vocês, e ganhei conhecimento, né, de luto sobre as Ilhas dos Açores. E se Deus quiser, não vai faltar um dia de pisar lá e conhecer. Tá bom, Francisco? São excelentes representantes dos Açores. Muito obrigado. Eu poderia deixar de falar também, mas vai ser muito breve. Eu tenho duas palavras para dizer aqui com relação a todo esse contexto, né, da nossa Casa dos Açores. Primeiro, nesse momento, gratidão. Gratidão por todos vocês, né, que participam desse grande projeto e, a partir de agora, muito mais fortemente, compromisso com todos vocês, comigo mesmo, com a minha família e com os Açores. Obrigado. Ó ilha minha, terra forte, entre o vento e o sal do mar, quem parte leva teu nome, quem fica aprende a esperar. Muito bem, amigos, continuamos aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo e agora eu vou falar com o Dr. Heraldo Saluto de Rezende, um dos homenageados nessa noite tão especial. Dr. Heraldo, uma homenagem ímpar e que traz mais responsabilidade. O senhor que já está com várias empreitadas na cultura, na sociedade em geral bom-jesuense, e agora mais uma responsabilidade, agora embaixador da causa açoriana. Ou seja, não é somente um título, mas é continuar
expandindo e fazendo as pessoas conhecer, né, a cultura açoriana. Boa noite. Boa noite. Realmente é uma responsabilidade muito grande, né, estar assumindo, primeiramente, né, como membro, né, da associação, que representa a Casa dos Açores do Espírito Santo. E segundo, é participar da diretoria executiva, né, da entidade. E em terceiro, assumir realmente o compromisso, né, com nossos ancestrais, com nossos antepassados que vieram lá dos arquipélagos dos Açores, né, e se traduzirem em trabalho e esperança para o povo açoriano e para eles que vieram para a nova pátria. Então é importante que a gente se remeta à história, entendeu? Que relembre, reescreva a história, entendeu? E permaneça sempre nesse sentido, né, de divulgar, entendeu? E para a posteridade isso aí tem um valor imenso para os nossos futuros descendentes. Excelente. Doutor Heraldo, para muitas pessoas que não conhecem ainda a Casa dos Açores do Espírito Santo, e é interessante a gente lembrar que a Casa dos Açores ela é similar a uma embaixada, só pode ter uma em cada estado. E aqui em Apiacá, no distrito de Iuru, né, município de Apiacá, está sediada a Casa dos Açores de todo o estado do Espírito Santo. E muitas pessoas não conhecem esse lugar e vale a pena conhecer, né, doutor Heraldo? Porque é muita cultura, é tudo feito nos mínimos detalhes. Nós estamos aqui na Sala dos Brasões, as pessoas podem estar observando, é tudo meticulosamente pensado, feito com muita excelência. E a biblioteca, a parte ali né, do salão de eventos, enfim, é muita cultura. Aqui a gente é muito enriquecido na questão da cultura açoriana e da história em geral também, né? Sim, nós temos uma gratidão imensa, né, pelo Dr. Nino. O Dr. Nino é que implantou esse espaço aqui, a princípio, né, como Memorial do Imigrante, já com essa visão, né, de divulgar a cultura da imigração. E por ser descendente de açorianos, né, o Dr. Nino implantou essa caminhada. Ele é o nosso presidente, o nosso diretor, o nosso guia nessa missão. E eu parabenizo ele, né, pelo grande esforço que tem feito para isso. Tem investido o que pode e o que não pode para que esse projeto avance. E nós estamos firmes com ele, nesse propósito. Que é importante que tenhamos realmente a Casa dos Açores do Espírito Santo, que foi a última aqui no Brasil, né, a ser inaugurada, entendeu? Que ela tenha o avanço necessário para que possamos, para o futuro, ter realmente um espaço cultural desenvolvido aqui na nossa região do Vale do Itabapuana. Porque a Casa dos Açores do Espírito Santo não representa só o estado do Espírito Santo e nem algumas comunidades do Espírito Santo. Ela representa uma região, né, que é o estado do Rio, entendeu? O Vale do Itabapuana, entendeu? O Espírito Santo e também, né, indiretamente, né, uma parte de Minas Gerais, de onde vieram os imigrantes açorianos para a nossa região. Então é por isso que eu digo, né, o compromisso ele tem que ser firmado e cumprido por todos os membros. E aqui fazer um convite aberto aqui, né, para que todos que tenham alguma afinidade, né, não só descendência, afinidade, né, com os açorianos, que venham para a Casa dos Açores, participem. Eu tenho feito convites a vários amigos, né? Mas eu acho que está faltando um pouquinho, né? A gente trabalhar essa questão da interação, entendeu? Para trazer realmente esse grupo para cá e fortalecer. Mas nós vamos chegar lá, vamos caminhando. Excelente. Só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o senhor é muito engajado nas causas comunitárias, e conte um pouco sobre os projetos para esse ano de 2026 nas causas comunitárias, agora já com essa responsabilidade também dentro da cultura açoriana, mas para que o público conheça um pouquinho mais o Dr. Heraldo, ex-vereador de Bom Jesus do Itabapuana, ou seja, para que as pessoas conheçam um pouco da sua história, da sua trajetória, uma síntese para que aqueles que ainda não te conhecem, é claro que a grande maioria da região aqui já lhe conhece, mas para aqueles que ainda não conhecem, às vezes vê o senhor passando de um lado para o outro, mas não sabe a sua trajetória. Eu sei que por uma parte, o senhor é de descendência italiana
e parte de pai, né, de descendência açoriana, né, tem uma linda trajetória dentro da Polícia Civil, em várias outras empresas também, e na questão política, e hoje dentro da parte comunitária, das associações, da população da nossa região, de Bom Jesus do Itabapoana e região. Sempre eu tive interesse, né, em estar me envolvendo comunitariamente para que a gente possa ter conhecimento das causas, né, e das necessidades tanto do nosso município quanto dos bairros, né, aquela população que mais sofre, aquela que mais necessita. Então, o meu trabalho nesse sentido começou há muitos anos. Antes mesmo de ser vereador, né, como presidente do bairro Bela Vista, onde meu pai morava, eu morava, entendeu? Depois da DRUC em Calheiros, entendeu? De outras associações, que se eu for relacionar aqui são muitas, né? E ultimamente fui fundador, né, um dos fundadores da ONG Redi, onde a gente trabalha a questão ambiental, e que nós iniciamos um trabalho até num momento muito forte, que era defender o nosso rio Itabapoana, entendeu? Da degradação que está ocorrendo aí há anos, né? E também naquele momento a gente precisava, entendeu, de fortalecer a questão jurídica, mas ao mesmo tempo mobilização social para defender, entendeu, contra a instalação de mais empreendimentos hidrelétricos no rio Itabapoana, que estava prejudicando demais, já está prejudicando os que estão implantados. Se os outros que estavam projetados fossem instalados, né, o nosso rio hoje estava em precárias condições. Mas graças a Deus eu acho que o resultado deu nesse sentido, e agora a gente está trabalhando, né, isso aí a passos curtos, entendeu? Não tem como, né, dar passos largos na questão ambiental, para a gente fortalecer, entendeu, o reflorestamento da bacia hidrográfica do rio Itabapoana. Possamos ter um rio mais saudável aqui no curso da nossa cidade, né, e de outras comunidades na parte alta. Amigos, agora nós vamos falar com o Dr. Pedro Antônio de Souza, que é o presidente da Academia Maria Antonieta Tatagiba, lá no sítio histórico de São Pedro de Itabapoana, e agora com mais uma responsabilidade. Agora ele é embaixador da açorianidade. Recebeu essa belíssima homenagem hoje aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo. Doutor Pedro, muito bom te reencontrar. Fale um pouco sobre a importância desse título e de mais essa responsabilidade. O senhor que já é devotado realmente à cultura, à arte, à história e à causa também dos Açores, e agora como embaixador é um peso um pouquinho maior, mas tudo para o bem da causa, né? Boa noite. Boa noite, Isaac. Você sabe que é sempre um prazer falar para a TV Alcance, né? Sempre presente nos nossos eventos e fazendo aquela cobertura que nos orgulha, que nos cria uma ótima memória. Eu estou aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo, que é um território de identidade da cultura que veio dos Açores, né? Quer dizer, os açorianos, o que ficou mais proeminente na história aqui da nossa região foi o Padre Melo. Sim. Né? Então, tanto que, por exemplo, no mês de abril, que é o mês que se comemora, né, um mês dedicado ao Padre Melo, está programado um encontro que antigamente existia, né? Entre o município de Varriçá e Bom Jesus do Itabapoana. Esse ano vai ser repetido esse encontro. Então, a solenidade é a identidade, né? Se refere à identidade do arquipélago dos Açores, que tem uma presença marcante, não só aqui em Bom Jesus do Itabapoana, mas na região do Itabapoana. Sim. Porque o nosso processo de colonização começa inicialmente pelo rio, né? Então, todas as áreas confluentes aqui da região do Itabapoana têm uma presença importante dos açorianos que aqui se radicaram. Então a Casa dos Açores procura preservar. Então nós, embaixadores aqui da açorianidade, temos esse compromisso de propagar, de divulgar a identidade cultural açoriana.
Isso aí é uma coisa que eu não acho difícil de fazer, porque é uma cultura muito rica em relação... Hoje, por exemplo, no nosso dia a dia, nas nossas guludices, nós comemos muitos biscoitos que vieram das nossas avós, bisavós, mas que vieram, na verdade, são receitas também usadas lá no arquipélago dos Açores. Então esse desafio é um desafio que estimula muito, né? A quem está com essa responsabilidade. O embaixador é o que leva novas, que leva informação, né? Que divulga o ponto ao qual se refere. Então eu estou muito contente. E uma coisa que eu acho muito importante, todos os encontros que nós temos aqui na Casa dos Açores, para mim é um espaço de aprendizagem, um momento de aprendizagem. Hoje eu estou muito mais ligado, né, à questão do arquipélago dos Açores por conta desse convívio maravilhoso. E é bem interessante que as pessoas se interessem por isso. É uma cultura muito rica em relação à dança, em relação à música, em relação à culinária. Né? É muito interessante. Entra no Google, visite Arquipélago dos Açores. Vocês vão se surpreender com tanta beleza. Realmente é uma região muito bonita. Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda pessoalmente, mas se Deus quiser, isso não vai demorar muito, não. E, doutor Pedro, e é interessante também que hoje é uma comemoração também dos 213 anos da imigração açoriana no estado do Espírito Santo, né? Começando por Viana. Esse fato ocorreu em 1812, né? Que um grupo de 58 famílias saiu dos Açores que vieram como núcleo, né? De colonização lá no que se tornou depois o município de Viana. Aqui na nossa região não se formou propriamente um núcleo de colonização. Famílias açorianas foram chegando nessa região, passando por outros locais antes de chegar aqui, mas aqui se constituíram, criaram suas famílias que se tornaram muito importantes no processo histórico e cultural dessa região. Então hoje nós vamos resgatando devagarinho, esse Varriçai tem um núcleo importante lá, né, de afrodescendentes. Então devagarinho, nessa ação aqui da Casa dos Açores, vai se levantando, vai se pesquisando e se vai fortalecendo esses laços. Quer dizer, o fortalecimento desses laços traz identidade para a nossa região do Itabapoana. É uma região rica, é uma região constituída de 18 municípios de 3 estados. Nós temos 4 municípios em Minas Gerais, 5 municípios no estado do Rio e 9 municípios no Espírito Santo. É hora de nós nos reunirmos e nos fortalecermos enquanto identidade cultural. Excelente. Doutor Pedro Antônio de Souza, senhoras e senhores, presente, abrilhantando mais essa noite histórica aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Casa dos Açores! Cada verso é lembrança do avô. Boa noite, Isaac. Eu agradeço mais uma vez a sua vontade de levar as pessoas também a divulgar essa causa nossa açoriana, que é tão bem feita através da TV Alcance, do seu trabalho, até da rádio, onde a gente vê não só os participantes, os pesquisadores e os entusiastas açores-descendentes levantando e resgatando a história da região do Vale do Itabapoana em termos da migração açoriana que para aqui veio para o noroeste do estado do Rio de Janeiro, mas também aqui, como hoje está acontecendo, a comemoração dos 213 anos da imigração de açorianos que aqui chegaram nesse estado do Espírito Santo. Eu digo que é sempre um prazer que eu faço essa viagem do Rio de Janeiro de quase 4 horas
para chegar aqui, não só pelo fato de ter os amigos e de ser tão bem recebido, mas também esta causa maior que é as relações com as raízes açorianas que aqui cultivam com muito entusiasmo e com muita dedicação para que se conheça, para que se evidencie cada vez mais todo esse legado relacionado aos imigrantes açorianos que vieram para esse vale do Itabapoana. Então, excelente, é sempre uma alegria lhe reencontrar. E aqui na Casa dos Açores, eu estava conversando com o Heraldo, é um lugar de muita cultura, de muito conhecimento, de história, não só da cultura açoriana, mas aqui as crianças, os jovens, adolescentes podem despertar o interesse, como o historiador já estava falando, para conhecer a história geral, a história de várias nacionalidades e a história local. Trabalho esse que o Jornal Norte Fluminense, nós da TV Alcance, lutamos para divulgar também a história que nós estamos construindo também aqui na nossa localidade, na nossa região. E quando eu falo de local, é onde nós estivermos. Igual nós já estivemos lá na Banca do Rodolfo, estivemos também algumas vezes lá na Casa dos Açores do Rio de Janeiro. Então, aonde nós chegamos... Em Varre e Sai também. Então, onde nós chegamos, nós temos esse compromisso de divulgar essa história. E a Casa dos Açores, ela estimula esse aprendizado de conhecer e divulgar a história, né? Claro. Desde o primeiro ano, a primeira vez que eu aqui cheguei nessas terras do noroeste do estado do Rio de Janeiro, que eu fiquei encantado, eu fiquei muito impressionado com a riqueza de detalhes que tem este Vale do Itabapoana em termos de relações e de raízes açorianas. Aqui há tradições de modas como a do pezinho, temos a tradição do empenho que eles fazem de cumprir todo o ano na festa de agosto, a festa do Divino Espírito Santo, que é de tradição açoriana. Eles conseguem entoar com muito empenho e entusiasmo o hino da Alva Pomba, que não é mais nem menos do que o hino do Divino Espírito Santo, que aqui foi incrementado pelo nosso Padre Melo, sim, que é da Ilha de São Miguel e que aqui esteve 46 anos se dedicando com paixão a essas terras aqui do Vale do Itabapoana. E aí chegam cada vez mais novidades relacionadas com os Açores, ou seja, a família Silveira de imigrantes açorianos da Ilha do Pico, que tiveram 2 governadores do estado do Rio de Janeiro e que deixaram aqui um marco de contribuição para o desenvolvimento dessa região também. Então tem a família Borges, tem a família Seródio, tem a família Dutra, tem a família Rezende, todas essas famílias deixaram aqui o seu contributo para o desenvolvimento dessa terra. E o mais interessante do que tudo é que muitos membros dessas famílias hoje estão se dedicando com empenho em resgatar toda essa história com maior respeito aos Açores, à bandeira açoriana, à bandeira portuguesa e assim dar um clima de amabilidade e de hospedagem e de família que a gente encontra aqui, graças a esses laços que existem com os Açores
Bom Jesus de Itabapoana, a Piacá agora aqui na Casa dos Açores do Estado do Espírito Santo. A gente tem conhecido muita coisa também relacionada com a cidade de Viana e agora outras localidades como Pirapetinga e esta futura doutora, né, que está fazendo uma tese de doutorado, é de Viana, mas é sobre os imigrantes de Santo Agostinho, município de Viana. Então, a gente vê que as pessoas se empenham e valorizam muito a comunidade descendente dos imigrantes dos Açores. Isso é uma coisa que para nós que somos das ilhas pequenininhas lá dos Açores, é de uma grandeza que torna os Açores gigantes nessa terra brasileira. Amigos ligados na TV Alcance, agora nós vamos falar com a senhora Ana Lúcia Guizardi, fundadora, proprietária da revista Status, jornalista e também abrilhantando essa comemoração tão linda aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo, 213 anos da imigração açoriana. Que bom lhe reencontrar aqui. Tantos anos de história da revista Status, um trabalho belíssimo que é uma tradição em toda a nossa região. E essa noite tão especial aqui na Casa dos Açores, mas para o nosso público, aqueles que não conhecem, aquelas pessoas de longe, que aqui geralmente todo mundo já conhece a sua história, conhece a revista Status, mas aquelas pessoas de longe, conta um pouquinho sobre a história da revista Status. Boa noite. É uma história longa, né? Também não dá para contar muito. Eu só comento, assim, 35 anos, vai fazer agora... Fez 35 anos agora em janeiro, né? Sim. Que a gente vai comemorar no mês de agosto. É um trabalho muito árduo, muito difícil. E cada vez vai dificultando mais devido aos meios de comunicação digital, né? E como que foi esse início da revista Status? De onde que partiu a ideia? O que te motivou a encarar essa empreitada? Porque é um trabalho feito com excelência, com uma qualidade muito grande e cada dia que passa vai ficando mais difícil, porque é um trabalho caro de se imprimir, né? Isso aí. Começou num sonho, que eu já trabalhei com jornalismo, na época eu morava em Vitória, trabalhei no jornal Tribuna, sim, que hoje é Tribuna, é Gazeta, é TV também. E eu tinha essa vontade, porque na época, Bom Jesus só tinha uma rádio, o jornal A Voz do Povo e o Norte Fluminense. Sim. E eu queria fazer um jornal. Aí um amigo meu lá do Rio, falou assim, vamos fazer uma revistinha, era o nome, né? Fizemos uma revistinha, mas não tinha nem computador na época, era tudo na mão. A gente levava foto para imprimir lá na Tribuna de Petrópolis, para fazer a revista, para imprimir. Era preto e branco, era coisa muito simplória. Mas dali eu não parei, eu fui conquistando os espaços, o dia a dia, fui gostando daquilo ali, que eu já tinha uma experiência com jornalismo, com reportagem. E como não tinha outros meios de comunicação, a revista tinha um quê que as pessoas gostavam mais, né? Depois veio o colorido, depois foi... E até colecionar as capas, que eram lindíssimas, né? A gente tinha época top moda e as garotas bonitas da cidade. A criança que nascia a gente colocava lá. E isso chamava a atenção da sociedade, da região. São muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Foi lançada pela revista Status. Inclusive tem banda que foi lançada pela revista Status, que é a RX2, nós começamos praticamente junto. E muitos políticos também, porque a revista ela tem um viés político. Sim, sim. Sempre teve, que eu sempre tive envolvida com a parte de política, eu trabalhei na Assembleia, trabalhei até lá no Congresso, né? E por isso eu tinha esse viés político e ela hoje é o que salva a revista. Porque a parte do comércio do empresariado está um pouco difícil, eles não estão divulgando muito. Mas o político, que a gente consegue ter um papo mais
explicando para eles que o que está virtual vai sumir, o que está na revista vai guardar, é arquivo. Então a gente consegue ainda conquistar esse espaço com a parte política aqui da região. Eu trabalho também para o governo do estado, para a Assembleia, sempre consegue algumas coisas, e assim vai sobrevivendo. É uma história muito longa, estou no 281 edição. Vai fazer 35 anos que fez agora em janeiro. É um trabalho árduo, difícil, que a gente nem faz mais mensal como era antigamente. Sim. Hoje eu faço assim, se der. O que é se der? Correu, conseguiu patrocínio, sobrou a merrequinha para botar gasolina no carrinho, a gente faz. O jornalismo é uma coisa que penetra na alma da gente e não sai mais. Com certeza. Essa área de comunicação, né? E eu gosto disso. Gosto dessa parte de comunicação, sempre gostei, eu acho uma coisa... É paixão, adoro. E por aí. Foi preciso muita resiliência para chegar em 35 anos. Muita mesmo, muita desistência. Quantas vezes eu queria parar, mas eu nunca parei. A revista saía. Atrasava um mês, 2 meses, mas já estava lá. E criou esse mito da revista, que hoje é revistado. Quando eu chego com a revista pronta, assim, ai, que bom, graças a Deus que você não acabou. Não é isso? Já está na memória do povo, né? Muitas pessoas hoje, adultos, desde a adolescência, que tem essa memória afetiva da revista Status. Eu tenho pessoas que saíram na revista Bebê e hoje já estão velhinhos, né? Eu tenho... Deixa abaixo. Que eu nem sei quem é. Mas, aí você fala assim, eu saí na sua revista. Mas como? Nem sei quem é a pessoa, porque é uma coisa que você esquece, é muita gente. Sim. Tem muita revista circulada nessa região nossa que eu trabalho, com essa região do Sul Capixaba, região serrana, eu tenho Venda Nova, aquela região de Pedra Azul, que maravilha. Lá em Batiba, Brejetuba, Muniz Freire e Alegre, Coaçuí, vai pingando por aí. Aí tem lugar que tem mais divulgação, tem menos. Às vezes não sai nada de lugar nenhum, só sai daqui. E hoje é uma luta muito grande quanto digital e a questão também publicitária, a questão comercial, que está muito nivelado por baixo, né? Muito. Hoje o comercial tá péssimo, né? Acabou, a publicidade tá sem... É uma profissão tão bonita, o publicitário, mas ele não tá tendo mais, porque essa mídia eletrônica, qualquer um é jornalista, qualquer um é publicitário, então perdeu um pouco. Mas eu vou lutando, vou em frente. Um dia tem que parar, mas não tem vontade de parar, não. Excelente. E essa noite especial aqui na Casa dos Açores, você já conhecia a Casa dos Açores? Não conhecia. Conheci num evento não muito agradável, de um amigo, mas... Teve a oportunidade de ver. Direito. Achei assim fantástico, tô radiante com o local, coisa linda. Falei, parece que você está lá na Ilha dos Açores, né? Exato. Com tanta coisa que lembra Portugal, né? E eu conheço o Dr. Nino há muitos anos. Descobri pouco tempo que era ele a pessoa que estava na frente disso aqui, que a gente nem sabia o que era. Sim. Passava e via aquela coisa bonita, mas não sabia. Depois fiquei sabendo através do Dr. Nino. E ele sempre me convidou, mas a vida da gente é tão atribulada que nunca deu para vir. Aí o doutor Pedro me passou o convite, o Nino também já tinha passado. Certo. Mas quando o doutor Pedro mandou o convite, doutor, eu vou. Para prestigiar ele, que eu sou fã dele. Sim. E achei lindo, gostei muito. As pessoas, eu ainda vim com a mente assim, vou encontrar o doutor Pedro lá, o Nino, mas ninguém, né? Achei que eu ia achar gente estranha. Chega aqui, todo mundo conhecido, todo mundo... Muita gente conhecida, gente de toda a região. Amigo que me acompanha a vida toda, que tem uma história junto comigo. É isso aí. Então, um prazer lhe reencontrar aqui e sucesso, viva a revista Status e viva os Açores. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e vou novamente falar mais com detalhe, né? Porque a gente aqui conversou rápido
mas detalhar mais o assunto sobre a criação da revista. Amigos, agora vamos falar com o presidente da casa, o presidente da Casa dos Açores do Espírito Santo, Dr. Nino Moreira Seródio, que realmente arquitetou toda essa beleza, que todos que vêm até essa casa ficam encantados, né? As pessoas que vêm aqui pela primeira vez, doutor Nino, vê a riqueza, a excelência realmente que o senhor, com toda a sua diretoria, com os amantes realmente da cultura dos Açores, da história dos Açores, da história também dos seus antepassados, fazem com riqueza. Nós estamos aqui na sala dos brasões e é tudo feito com muito carinho, com muito esmero, e isso é lindo demais. Quero mais uma vez lhe parabenizar e parabenizar também por essa festa, esse dia tão agradável, pessoas de toda a nossa região comemorando os 213 anos da imigração açoriana aqui na Casa dos Açores do Espírito Santo. Boa noite, doutor Nino. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos. Hoje foi uma noite memorável, uma noite de emoção. Comemoramos a chegada dos imigrantes açorianos, os 213 anos. A data oficial é dia 15 de fevereiro de 1813. E fizemos as homenagens a 3 Açor-descendentes, onde nós nomeamos como embaixadores da açorianidade. Mais peso agora, né, doutor Nino? Porque não é só um título. Eles têm que agora ampliar ainda mais, né? Trazer pessoas para conhecer a Casa dos Açores, a cultura açoriana, realmente como embaixadores, né? Espalhar essa cultura por toda a região. Verdade. Eles hoje vão nos representar, né? Divulgar essa história, essa cultura, essas tradições nessa bacia hidrográfica, né, do Rio Itabapoana, essa divisa de Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Esses 23 municípios, né, que compõem essa bacia hidrográfica. Esse ano nós comemoramos também a autonomia administrativa açoriana. São quantos anos, doutor Nino? Conta um pouquinho essa história para o público conhecer essa data tão importante também que nós temos que comemorar. Esse ano o governo dos Açores, né, através da direção regional, nos deu a tarefa de incentivar, bater muito nesse tema, que são os 50 anos da emancipação política e administrativa, né, da autonomia, né? Sim. Quando iniciou, né, as eleições municipais no arquipélago, né, a eleição tanto para a vereança, né, e para a Assembleia Legislativa. Então, esse ano comemora-se os 50 anos da autonomia política e administrativa. E nós vamos comemorar essa data em abril. Excelente. E, doutor Nino, esse ano também foi uma grande vitória aqui no município de Apiacá, o Dia do Imigrante Açoriano, que foi uma grande vitória, foi aprovado já na Câmara Municipal de Apiacá. E então, fale para o povo quando que vai ser essa data e os próximos eventos também, agora no mês de março, para que o nosso público venha conhecer, saber quais serão as programações da Casa dos Açores. Isso. Em junho, nós vamos fazer a primeira festa do imigrante açoriano no município de Apiacá. Por que em junho? Porque em junho foi quando veio o Padre Melo. O Padre Melo pernoitou, né? Sim. No município de Apiacá, no dia 17 de junho. E no dia 18, ele deu início, né, a sua ida para o município de Bom Jesus, por onde ficou 48 anos. Então foi aprovado pela Câmara Municipal um projeto de lei da vereadora Rúbia Rezende Figueiredo. Ela é um Açor-descendente de João Rezende da Costa, da Ilha de Santa Maria. Excelente. E os próximos eventos ainda esse ano, doutor Nino? Agora no mês de março, no dia 10,
nós vamos ter a celebração com o Padre Beto, na nossa capela Nossa Senhora Mãe de Deus, e vamos fazer a nossa terceira Romaria Quaresmais, né? Sim. Esse ano vamos comemorar os 504 anos das Romarias Quaresmais, né? Essa história da Romaria, ela se deu na Ilha de São Miguel, no Conselho de Vila Franca do Campo, né? Sim. Quando, em 1522, houve um sismo muito grande nessa região e houve um soterramento, né, que a gente pode dizer assim, de várias pessoas, levando a esse lugar vários óbitos. E foi através da oração, através do rosário, onde se edificou a capela Nossa Senhora do Rosário, e foi através do rosário, essas orações, que deu como foi esse clamor, né, pedindo ao nosso Deus, as forças divinas, que diminuísse esses abalos. Essa tradição esse ano comemora-se 504 anos. E no próximo ano, em 2027, tem uma comemoração muito importante também para os Açores, né? Conte para o público qual é essa comemoração. Essa comemoração é os 600 anos do descobrimento dos Açores. Excelente. Os Açores, né? O descobrimento foi em 1427. Começou pela ilha de Santa Maria. Interessante lembrar que para se chegar até as 9 ilhas, levou quase 40 anos para chegar até a Ilha do Corvo, né? Que é a última ilha que compõe o arquipélago, a região autônoma dos Açores. Vai ser um grande evento, onde todas as casas dos Açores estarão presentes, vão participar e vão divulgar esse momento histórico. Excelente. Doutor Nino, para fecharmos esse dia tão especial, deixa a sua mensagem final nesta festa tão importante, comemorando os 213 anos da imigração açoriana. Mais uma vez agradecer, né? Agradecer a nossa diretoria, agradecer aos nossos associados, fazer um chamamento, né? Você que é amigo dos Açores, simpatizante da história, da cultura, venha conhecer a Casa dos Açores, venha se associar, venha fazer parte dessa riqueza cultural e reafirmar que o nosso compromisso em divulgar, em manter viva essa história, essa cultura, essas tradições em todo o estado do Espírito Santo e nesse Vale do Itabapoana. Berço do meu caminhar. Quem nasce em ilha aprende a ir sem nunca deixar. Canta, ilha, que o mundo escute.